Meu irmão. Seja bem-vindo, esse aqui é o canal Homem de Família. E esse vídeo é um vídeo da série Afiação. Hoje estou aqui com o Lucas, um amigo que Deus me deu, me presenteou com essa amizade. E a gente está gravando hoje num lugar diferente. Um lugar onde eu sou um completo iniciante, aqui no tatame. E o Lucas já é alguém que domina por estar tantos anos inserido no jiu-jitsu. Você vai ouvir hoje a história de um cara que Deus desenvolveu em diversas áreas e esse foi um lugar que ele foi muito forjado. Tenho certeza que você vai tirar aplicações disso para a sua vida também. Meu irmão, uma honra, viu? Uma honra é minha, irmão. Você é um cara assim, ó, que Deus me presenteou com a sua amizade. Admiro muito o que você carrega. Tenho te acompanhado de perto e prazer estar aqui nesse momento, de verdade. Prazer é Me todo sinto mundo. assim, ó, extremamente feliz a gente estar aqui. Eu também. Irmão, vamos começar essa ideia pensando no seguinte. Queria que você comentasse um pouco sobre a sua formação como homem. Lá na sua infância, na sua família, quem eram suas referências ali, como é que foi? Irmão, minha vida começou seguinte. Sempre teve minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. E até um certo período foi tudo bem. Meu pai me inseriu no esporte muito cedo, né? Comecei no judô. Judô? Ele gostava muito, nunca treinou, mas gostava muito dessa questão de disciplina, da hierarquia, do respeito que o judô trazia. Uhum. E aí foi que quando eu me inseri e comecei a fazer o judô. Só que, irmão, o tempo foi passando e começou muitos problemas em casa, né? Tá. Meu pai com a minha mãe, meu pai com problemas pessoais dele. Sim. Que isso acabou afetando muito a gente ali, né? A família. A família, eu como homem também, na minha formação. Uhum. E assim, o esporte foi uma coisa que me ajudou muito nisso, né? Porque foi algo que me deixou assim, dentro da linha, digamos assim. Sim. Algo que eu podia vir aqui descarregar, de certa forma. Me ensinou essa questão de... Porque quando a gente começa a ficar mais velho, esse período que aconteceu foi quando eu tinha 15, 16 anos, na adolescência, que era a parte onde a gente mais precisava. Sim. De uma instrução. Uhum. Então foi a época que eu comecei a ter conflito muito com meu pai. Tá. E começou a mexer muito com o meu emocional essa parte, né? Sim. E aí, meu irmão, foi uma época complicada, eu tive que realmente entrar em embate com meu pai, embate assim, de brigar, era brigas com a minha mãe, eu tinha que entrar pro meio para intervir, Tá. Foi algo que foi mexendo muito comigo. No começo eu não entendia muito isso, né? Sim. Mexia muito com a minha cabeça, eu ficava fazendo muitas perguntas, por que isso está acontecendo com a nossa família, o porquê que isso está acontecendo comigo. Sim. Ficava me perguntando para Deus, né? Sim. Nunca fiz nada errado, sempre fui bonzinho, essas coisas, né? E, cara, e só para dar um contexto, eu migrei, né, do judô quando eu tinha 14, 15 anos ali, comecei o jiu-jitsu com 16 anos. Tá. Entrei numa academia de musculação. Uhum. E ali vi o jiu-jitsu. E tava muito forte essa questão da família Gracie, né? Tá bom. A gente via muito falar que eles eram pessoas pequenas, mais magrinhas, que conseguiam ali se sobressair com pessoas grandes. E eu nunca fui o maior, nunca fui o mais forte. E aquilo ali me chamou a atenção de algum jeito, né? E aí ingressei no jiu-jitsu ali. E ali, irmão, dentro do jiu-jitsu foi quando eu comecei a ter um entendimento, assim, da vida. Porque eu não tive esse direcionamento por parte do pai, Sim. Da família. Tinha minha mãe, uma pessoa muito boa. Sim. Minha mãe, não tenho o que falar, sempre ali. Ela teve certo momento na vida que teve que fazer o papel de pai e mãe, né? Sim. Mas como a gente sabe, a mãe não consegue fazer esse papel sozinha. Ela fez o máximo que ela pôde, conseguiu deixar a nossa família unida, eu, ela e a minha irmã. Sim. Mas faltava a figura do pai. Ô, irmão, é interessante você falar isso aí, porque minha história é muito semelhante. E quando a gente fala sobre a nossa história, é interessante que as pessoas que nos ouvem saibam que não é a intenção de denegrir o nosso pai. Não, jamais. Porque a gente sabe que o nosso pai, ele até fez por nós melhor do que ele recebeu. Exatamente.
A gente tem essa consciência. Exato. Só que, infelizmente, naquele momento que eles precisavam ser o líder daquela instituição, da família, o cara que devia dar direção, segurança, proteção, tanto na minha casa, quanto na sua, quanto na maioria dos caras que nos assistem. Sim. A situação é que esses caras não estavam preparados para isso. Exatamente. Não ocuparam esses papéis. E é natural que isso tenha causado consequências nas nossas vidas. Com certeza. Como os homens que vinham sendo formados ali. E é muito massa você falar sobre a importância da arte marcial na sua formação, especialmente pela ausência do seu pai nesse papel. Sim. Porque a gente sabe disso. Vou falar por mim. Eu sei da importância da arte marcial para isso, tanto é que os meus filhos treinam jiu-jitsu há anos. Mas é difícil encontrar um exemplo. Pô, esse cara aqui não tinha referência lá, e olha como a arte marcial trouxe tantas virtudes no caráter dele. Sim. Eu não conheço muitos, e conhecendo você mais próximo, pude ver isso com muita clareza, meu irmão. Sei que a gente vai falar mais de tudo isso, mas é muito legal você ilustrar. Então, na sua adolescência, cabeça meio bagunçada ali, família vivendo esse cenário turbulento. Sim. Judô até ali, da infância até os 15, 16, dali pro jiu-jitsu. Dali pro jiu-jitsu. E aí, meu irmão? Irmão, e aí foi muito legal, né? Igual você sabe, eu gosto de fazer muita analogia, assim, do jiu-jitsu com a vida. Sim. Porque foi ali que eu comecei a ter um entendimento de muitos princípios. Que, é claro, até certo ponto que eu convivi com meu pai, ele me passou, foi uma pessoa muito boa, assim. É que, igual você falou, ele também não teve instrução. Sim. Deu o melhor que pôde. Só que teve certa hora ali que se afastou da nossa família, Sim. que eu fiquei sem essa instrução. E foi ali na arte marcial, no jiu-jitsu especificamente, que eu consegui ter esses pilares muito fortes, né? Boa. Foi quando eu ingressei ali que eu comecei a ver, irmão, que a guerra não era... A luta não era eu contra meu adversário. A luta era eu contra eu mesmo. Sim, irmão. Aí que eu comecei a fazer essa analogia, igual eu ia lá no jiu-jitsu, foi igual eu falei da questão da família Gracie, né, que dá a oportunidade de você finalizar uma pessoa maior ou mais forte, Sim. mas também te mostra que você pode ser finalizado por uma pessoa menor, Tá bom. mais fraca. E aí que você começa a falar, opa, peraí. Aí começam os primeiros ensinamentos, né? Essa questão de não posso julgar pela capa, não é porque o cara é grande que é assim, você começa a tirar esse julgamento, começa a ter uma... Como é que eu vou explicar assim? Eu comecei a entender essa questão, entendeu? Igual a questão da disciplina, que eu tinha que, assim, ó, vou treinar, mas preciso treinar todo dia. Independente do que, assim, vai acontecer muita coisa, vai ser difícil, mas a gente tem que começar a ir. Você vai estar com dor no corpo, mas você tem que ir. Você tem que tirar seu ego, porque senão você não vai evoluir. Então foi me trazendo esses princípios muito fortes, que igual eu sempre falei para você, a questão da disciplina, da dedicação e da superação. Sim, irmão. Não, bonito demais. E quem te conhece vê que é real. Sim. Muito bonito, irmão. Muito. E nós falamos aqui sobre os nossos pais não terem ocupado esses papéis nas nossas casas. Você encontrou essa referência fora. Só que o que acontece para a turma da nossa geração? E eu digo isso porque eu sei que esse canal é visto por essa faixa de homens entre 20 e 40 anos. Tá na nossa vez. Sim. Chegou a nossa hora, sabe? É isso. Eu hoje tenho 35 anos, sou casado há mais de 10 anos, sou pai de 3 filhos. Eu não tenho o direito de culpar meu pai por alguma coisa que me faltou de instrução. Sim, claro. Chegou a minha vez de fazer e eu vou fazer o melhor que eu posso, me submetendo à instrução que Deus tem para mim em diversas áreas. E é interessante ver que na sua vida, esses pilares, essas instruções, Deus te trouxe a oportunidade de aprender através do esporte. Foi. Irmão, você falou um pouco sobre o início da sua vida, esse cenário na família. Eu sei que você é um cara que se sente responsável desde cedo pela sua irmã, pela sua mãe. Sim. É alguém que carrega isso já, né? E aí começa a fase adulta, vida profissional. Você tem uma história bonita nisso, mas como é que começou? Então, irmão, começou meio conturbado, né? Porque... E aí foi também os meus primeiros
assim, minhas primeiras experiências com Deus, digamos assim. Sim. Eu sempre fui aquela pessoa que acreditava em Deus, mas só acreditava, não seguia nada, não tinha muita instrução. Sim. E foi quando essa fase dos 20 e poucos anos, né, bem conturbada ainda com a questão do meu pai, com brigas e tal, desentendimento, eu sem muito entender. Quando começou a surgir, que assim, nesse momento, eu já sabia essa questão da disciplina, da superação, da dedicação, que eu queria mostrar isso pra galera de alguma forma. Tá bom. Mas eu não tinha a menor noção de como que eu iria fazer isso. Então eu era um adolescente de 20 anos, falando ossa, tentando passar ossa pra galera, mas que ninguém sabia o que era isso. Sim. O pessoal mais velho falando, o que esse menino tá fazendo? O que é ossa, né? Só tipo, a turma daqui entenderia. Só a turma daqui entenderia. E assim, irmão, alguns ainda que pegava a visão mesmo, sabe assim? Sim. Tanto é que eu comecei a ossa com um amigo meu, que ele treinava também. A gente conversava fortemente sobre isso. Ele tinha a mesma visão que eu. E a gente começou junto, ele era designer gráfico, tudo, me ajudou na questão da logo. E foi assim que surgiu. Só que, irmão, eu não sabia por onde começar, sem instrução nenhuma. Fui e voltei muitas vezes, Sim. Parei. Então eu começava a fazer uma coisa, parava. Não dava certo. Fazia uma parte, depois também não dava certo. E o tempo foi passando. Tá. Trabalhei também, depois de todas essas... Fui mudando, trabalhei com venda de carro. Meu pai também já teve empresa de concreto, de joias. Trabalhei também com ele há algum tempo. Boa. Mesmo separado da minha mãe ali, eu ainda trabalhava com ele em algumas áreas. E aí, depois, quando eu estava por uns 23 anos, eu fui morar fora. Tá. Morei um ano fora. E aí, eu encontrei um amigo meu também, Matheus, que é meu irmão, e ele sempre acreditou nessa questão da ossa, porque a gente veio também desde moleque ali, ele também com aqueles mesmos problemas, e a gente, tipo, fortalecendo um outro, sempre... Quando você não tem, assim, um alicerce, você junta com esses brother que tem a mesma ideia e vai se ajudando, né? Igual você falou, o homem afia o outro homem, Sim. né? Essa aí, irmão, é a base de a gente ter começado esse canal. Em Provérbios 27:17, que Deus nos ensina. Assim como o ferro afia o ferro, Sim. o homem afia o outro homem. O que Deus quer dizer ali? Que Ele vai usar outros homens para te afiar, para te aprimorar como homem, para que o seu caráter, o seu desenvolvimento seja cada vez mais afiado. E o que Ele quer? Que você seja um homem que honre a Ele, Deus, e a sua família, especialmente. Então, você sabe o que eu gostei que você falou, irmão? Até a parada do ossa, que é uma coisa tão comum dentro do tatame, você comentou assim, ó. Mas não é todo mundo que está aqui que pegou a visão. Sim. E isso a gente vê em tantas áreas da vida. Eu, como sou cristão há um pouco mais de tempo, o que eu vejo muito? As pessoas se chocam quando vão à igreja e veem alguém que está ali, mas não endireitou ainda tantas coisas que precisam ser endireitadas na vida. Sim. Só que não quer dizer que porque a pessoa está num ambiente que ela pegou a visão e decidiu viver aquilo ali. Exatamente. Então a arte marcial é um ótimo lugar, uma ótima oportunidade para uma pessoa desenvolver tantas virtudes como você desenvolveu. Mas não é necessariamente porque ela está aqui que ela vai desenvolver. Exato. Então o cara tem que pegar a visão. Tem que pegar a visão. É isso então mesmo. É legal você ter falado. E o Matheus, então, foi um cara que estava ali contigo. É Matheus? Matheus. O Matheus, então, foi um cara que estava ali contigo, ombreando essa caminhada, fortalecendo seu brother. E aí, quando eu fui morar fora também, meio perdidão, né? Saindo, tal, sem instrução, meio, o que eu vou fazer da vida? Foi a hora que ele me ligou, ele morava em Curitiba também. Falou, irmão, vem pra cá, vem morar comigo, vamos trocar ideia, vamos ficar junto. E foi a hora que ele começou a pegar muito firme essa questão da ossa também. Foi ele que deu uma acendida na chama de novo. Falou, irmão, a ideia é muito legal. Você tem que botar pra frente, tem que de algum jeito fazer isso caminhar. E ali que eu falei de novo, não. Reacendeu a chama. Reacendeu a chama. Vou começar de novo. Só que aí foi bem na época que começou a pandemia, né? Tá bom. E teve a questão também do meu pai ficar doente aqui em Marília. Foi uma época que eu voltei. Tá. Pra se ajudar aqui também como família, né? Ele tava lá em Floripa?
Não. Ele estava aqui também? Meu pai estava aqui também. Não. O Matheus, Curitiba. Curitiba. Eu fui um tempo para Floripa, ele me chamou, fui para Curitiba. E aí voltei para Marília. Boa. E aí foi na época que começou a pandemia. Só que aí deu uma parada de novo. Tudo parou. Eu também, a gente não tinha muito o que fazer na época, né? Fiquei meio sem ter o que fazer. E aí foi um outro amigo meu, que também é meu irmãozão, o Marquinhos, que chamou, que é de fazenda, tudo, que me chamou para começar a ir para fazenda lá na pandemia. Que foi ali, ele também foi um cara que me ajudou muito nessa parte, que foi onde que foi o pontapé inicial, né? Eu só tinha ideia na cabeça, comecei ali a falar a ideia para ele, que eu tudo. Ele já comprou a ideia na hora, a gente é irmão também desde moleque, já entendia ali a linhagem, o que era. Ele nunca foi do esporte, mas também era um cara ossa. E com a ossa, meu irmão, eu queria passar isso, porque tem muita gente que pensa, eu não sou lutador, eu não sou isso. Mas ser ossa na minha cabeça não é só dentro do tatame, igual a gente já conversou. É ser ossa na família, é ser ossa na sua empresa, é você pegar esses pilares que eu aprendi aqui e aplicar em qualquer área da sua vida que você vai ter resultado. Se você se dedicar, ter disciplina e se superar ali dentro da família, da empresa, você vai chegar em um bom lugar, entendeu? Sim. E é ser osso. Isso é ser osso. E essa é a mensagem que eu queria passar com a ossa, assim, entendeu? Sim. E aí foi ali que tudo começou. Quando a gente falou, não, irmão, vamos, o que você precisa? É isso? Vai. E ali começou, meu irmão, era depois da pandemia, 2021 foi isso. Marquinhos acreditou contigo? Acreditou comigo e entramos junto. E comecei, irmão, fizemos poucas camisetas, vendendo ali no carro mesmo, no porta-mala do carro, pros amigos. E o negócio foi cada vez crescendo mais. E aí que eu penso que, irmão, isso é Deus, não tem como. Porque se você falar, na minha cabeça eu não sabia nem o que a gente estava fazendo. Camiseta mandamos fazer na primeira malharia que a gente viu, todo mundo gostou da ideia, começou a comprar, montei uma lojinha em casa e tudo caminhando pro lado bom, entendeu? E eu falo que é assim, Deus, porque a gente não tinha instrução nenhuma. Não sabia muito bem, claro que a gente buscava ali, mas era muito forte a mão de Deus ali. Você via que prosperava, as pessoas iam entendendo, foi crescendo cada vez mais. Ô, irmão, mas sabe de uma coisa? Você já me contou um pouco dessa história. Quando você me diz assim, fizemos a primeira leva de camisetas, na primeira malharia que a gente viu, pus no porta-mala, primeiro dia... Foi. Já era. Já era. Vendemos todas. Vendeu todas. Foi. Sabe o que eu vejo, irmão? É claro que tem o favor de Deus sobre isso aí, mas eu vejo que a galera te vê como um cara de verdade. Sim. Eu vejo que a turma já reconhecia esses princípios que você queria passar com a ossa na sua vida. Sim, isso é verdade. Isso faz muita diferença para a turma comprar a ideia. Sim. Saca? Então, desde o início, é muito claro que as pessoas que compraram de você eram as mais próximas. E não é porque é próximo que vai comprar. É verdade. Por vezes é por ser próximo que você vai evitar querer se envolver. É verdade. Então, eu já noto como algo assim, você de fato não veio vender uma ideia. Você conseguiu pôr para fora uma realidade que você já vivia em alguma dimensão. Sim. Em alguma medida você já vivia esses princípios. Sim, sim. Exatamente, irmão. E igual a gente fala, eu sempre, assim, preguei o que eu vivia mesmo. Essa questão e também de ser verdadeiro. Nunca fui uma pessoa de falar uma coisa e fazer outra. E nisso, assim, as amizades. Igual meus amigos sabiam. O que era para falar na frente a gente falava, não tinha essa de historinha. O que realmente o mundão é muito assim, né? A gente se destacava por fazer o correto. Tá bom? Entendeu? O básico. O básico. E as pessoas viam isso mesmo. Sim. Falava, cumpria. Independente de se isso ia ser bom ou não pra gente, porque tem muita gente que você fala, você tá perdendo, mas tipo assim, preciso cumprir, mesmo Sim. perdendo. Sim. E hoje em dia a gente sabe que não é muito assim, né? A pessoa já vê que vai perder ali e já fala, não, deixa quieto, vamos fingir que tá tudo bem aqui e tal. E eu acho que isso foi também muito o que ajudou a galera... Você já carregava desde lá? Já carregava esses princípios que a gente trazia, né? Sim. Eu acho que com certeza isso ajudou muito. Irmão. E sabe de um ponto que eu penso ser legal a gente falar também? Você começa ali, a ossa,
E primeira malharia que você viu, você fez, a ideia era muito clara na cabeça, mas o que eu noto? Por mais que você não tivesse uma instrução muito aprofundada, você tornou o seu negócio algo sólido em pouco tempo. Sim. Em relação ao site, o e-commerce, a toda a linha que você trabalha, a gente vê você outro dia me presenteou com uma camiseta da Ossa. E eu comparei com as camisas que eu tenho e achei ela demais. A maneira como ela veste, o tecido, o produto é muito bom. Além disso, você tem uma vasta linha de produtos, não é mais só a camiseta. Tudo que é artigo esportivo, até os kimonos que a gente está vestindo, Ossa. Ossa. Como que isso aconteceu, irmão? Como é que você foi expandindo assim, visualizando possibilidades, testa uma coisa, testa outra coisa, sai do porta-mala para a internet, começa a vender para o Brasil todo? Como que é isso? Foi. Irmão, e até essa questão de, assim, eu era uma pessoa que sempre gostei de qualidade e não quantidade. Sempre, em todas as áreas da minha vida. Até questão de amizade, tudo. Sim. Eu sempre prezei muito isso. E com a Ossa não foi diferente. Tá. Eu sempre prezei em ter qualidade em produtos. É claro que a gente vai começar um negócio, né? Você fica naquela, né? O que eu faço? Um produto com preço mais acessível para começar ou ter uma qualidade melhor? Entregar mais valor. Entregar mais valor. E eu sempre fui por esse lado. Por mais que eu sabia que a barreira seria difícil no começo, mas eu saberia também que depois que a pessoa comprasse ali a primeira vez, quebrar essa barreira já ia ser mais fácil. Tá. E foi assim sempre que eu busquei fazer. Por mais que, igual eu falei, foi a primeira malharia, mas eu sempre vi, a camiseta é boa, eu usaria. Esse era o primeiro... Entendi, irmão. O primeiro passo. Entendi. Se eu não usasse, se eu não tivesse firme ali para vender um negócio bom, eu não faria. Sim. Não faria uma camiseta meia boca falando, nossa, não seria legal. Sim, irmão, entendi perfeitamente. Fiz na primeira malharia não quer dizer relaxo. Não. Tipo assim, não fiz uma vasta pesquisa, mas Sim. entrei ali, vesti, peguei, pô, legal. É isso aí. Produto, sempre pensei isso. Até em questão de kimono, de todos. Sim. E isso, irmão, é assim, você vai quebrando muito a cabeça, né? Porque você perde, volta, tenta de novo. Eu já te falei algumas vezes, nossa, já passei várias que você compra, vem coisa que você não gosta, você manda de volta, porque tem muitas vezes que os fornecedores ficam loucos comigo. Porque às vezes os caras pensam, não, dá uma empurradinha. Dá uma empurradinha, põe mais barato. Eu falava, não quero vender um negócio com o meu nome, com a minha marca, se não tá na qualidade que eu quero, no padrão que eu quero. Porque isso tá levando o que eu carrego, sim, entendeu? Sua mensagem. A minha mensagem. Eu só acredito nisso, irmão. Acredito nisso demais. Eu acho que... E eu acho que foi isso que foi ajudando muito. E a questão do boca a boca, a gente sempre fez um trabalho de ir em muito campeonato, de estar lá, de conversar com as pessoas, de atender bem, seja quem for, irmão. Então isso, acho que isso ajudou muito. Fortalece. Nossa, demais. Porque onde a gente ia, a galera gostava, a galera falava bem, você entendeu? O que a gente podia fazer, a gente fazia. Sim. E vice-versa. Então, boa, irmão. Acho que isso ajudou muito a gente a prosperar. E é isso, irmão. Só que... E teve uma coisa muito legal também, porque tem horas na vida que a gente se pergunta, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo o caminho? Tem hora que fica difícil, né? Você fica, nossa, será que é? Será que eu persisto? O que eu faço? E aí, irmão, uma primeira experiência que eu tive com Deus assim também, eu não era, assim, acreditava igual eu falei, mas não tinha contato, não tinha muita instrução da palavra. Irmão, eu vejo que você vivia de um jeito que eu já vivi e é a média do brasileiro. Sim. Qual é esse jeito? A gente sabe que Deus existe, a gente acredita em Deus, até reza um Pai Nosso ali de noite, só que você vive do seu jeito. Sim. Você não conhece a Bíblia, não faz movimentos para avançar nesse entendimento, mas acredita que Ele existe, então, e vai tocando. Exatamente. Então a gente já viveu de forma semelhante nesse cenário, né? E aí, irmão, é legal ver isso, porque assim, o esporte também que me levou para esse caminho. Foi através do esporte que eu comecei a ter mais contato. A gente treinava, né? Tinha um pastor que dava a palavra todo final do treino. E aí também uma vez eu gostava demais da palavra que ele passava.
eu sentia, falava, nossa, às vezes isso é pra mim, isso é pra mim. Aí cheguei nele, falei, ô pastor, queria conhecer mais, ele vai lá na igreja e tal. E é isso que sempre falou, sempre quando eu falo, não, eu vou, eu ia mesmo. Mesmo, não, falei que eu vou. E comecei a ir. Todo domingo, eu fui batizado na igreja católica, tudo. Sim. Ia em algumas missas e tal. Mas eu não entendia. Eu chegava lá, irmão, e não entendia. Do mesmo jeito que eu entrava, eu saía. A palavra não conseguia entender muito bem. Não se conectava. Não me conectava. E foi na igreja ali evangélica que eu entendia melhor o pastor falando. Que eu comecei a ter essa comunicação, não. Entender mesmo, sabe? Esse entendimento. Esse entendimento da palavra. E ali, irmão, uns dias eu bem perdido, assim, em questão da ossa, falando, nossa, Deus, será que é isso? Será que eu continuo e tal? E foi uma vez que eu pedindo para Deus me mostrar se era isso, se não era isso. Eu também fechei o olho numa oração lá que, irmão, eu visualizei a ossa, assim, muito grande. Uma empresa grande, Uau. Assim, e tal. E aí, ali eu tive um entendimento também, falei, vai acontecer um dia. Deus já mostrou lá na frente. Visão ali, te encorajou. Me encorajou demais. Você estava precisando daquela resposta. Estava precisando muito. Porque nessa vida de empreendedor, né, irmão? Sim. Você fica muito se perguntando se é isso, se não é. Tem hora que tem muita dificuldade. Então, ali foi também uma confirmação que Deus me deu, que eu entendi. Só que aí, irmão, igual, ia na igreja todo domingo também, mas muitas vezes voltava a fazer as mesmas coisas, os mesmos problemas. E eu sentia que faltava algo, né, irmão? Sim. Sempre tinha alguma coisa, igual a gente comentou da questão do pai. Muitas das coisas... Hoje eu entendo que muitas coisas que ele fez não foi maldade. Não era porque ele queria fazer isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E entendo que eu, sabendo da história depois, ele recebeu isso do pai dele. E muitas vezes eu também, sem querer fazer, estava repetindo os mesmos atos que foi feito comigo, com as pessoas que eu amava, entendeu? Você cresceu reprovando uma parada e quando você se viu, você era o adulto que reproduzia a mesma coisa. Exatamente. Isso já aconteceu comigo também, irmão. Exatamente. E você sabe que é um negócio assim, ó, que eu vivi uma coisa que você também viveu. A gente cresceu numa família que se desestruturou, então a gente cresceu como aqueles meninos que têm muita liberdade. Sim. Tá no rolê, tá com a galera, amigo aqui, amigo lá, tal. E aí você vai batendo cabeça e vai na onda ali, faz uma coisa, faz outra. E quando você vê, você se tornou um adulto que tem hábitos nocivos para si mesmo. Exato. Mas tudo isso está imerso num ambiente em que você tem amigos, que tem zoeira, que tem coisa boa. Só que as coisas ruins estão lá e você está reproduzindo aquilo, mas agora se deparou com uma instrução diferente, mas seu ambiente ainda é aquele. Como é que foi essa transição aí para você, irmão? Irmão, e aí nessa transição, né, eu conheci minha namorada, que é a Robertinha, Roberta. E aí a gente começou um namoro errado, né, digamos assim. Tá. Também a gente ia muito pra festa, muito pra esse lugar, pra esse tipo de ambiente. E isso também não causava nada de bom pra gente. Briga por ciúmes, coisas bestas, inseguranças. Sim. Mas foi eu e ela tendo esse entendimento que a gente precisava de algo a mais. Sim, a Robertinha, conheço ela, pessoa especial, assim como você é. E o discernimento que você teve ali no começo foi que, esse ambiente que a gente vive, o que está em torno da gente aqui, não faz bem para o nosso relacionamento. Exato. E ela já vinha da igreja, né, da congregação. Boa. E ela também que começou a me puxar para a igreja. Mas eu, né, no começo, daquele jeitão, ela falava, vamos para a igreja e tal. Eu falo, não, tenho Deus comigo, não preciso disso, tá tudo certo, né? A gente relutando sempre. Daquele jeitão. Daquele jeitão. E aí, meu irmão, foi a hora que a ficha foi caindo cada vez mais. Eu fui falando, eu preciso de uma instrução, preciso... E nisso eu já fui me afastando, Sim. querendo ou não, desse ambiente. Fomos ficando mais focados no trabalho, ficando mais dentro de casa.
Mas mesmo assim, irmão, faltava alguma coisa ainda, sabe? Tá bom. E como eu te falei, eu me via às vezes fazendo a mesma coisa, sendo grosso, igual meu pai era com a gente, e sem perceber, dentro de casa ali, com a família, achando que estava fazendo certo, mas não estava. Tá bom. Sempre ficava cobrando muito a família a questão de disciplina com o corpo, com o esporte, e negligenciando as outras áreas, né? Espiritual, que eu não tinha muito esse entendimento. E aí, meu irmão, foi quando, esse ano ainda, que o Douglão, um amigo meu também, que o esporte me trouxe, me chamou que ia ter uma palestra do Shogun. Sim. Lá na igreja, né? Igreja. Isso mesmo. E ele falou, não, irmão, vamos lá para você levar uma camiseta para eles e tal. Sim. E eu fui por causa disso, né? Sim. A questão. Falei, pô, Shogun, conheço a história, muito da hora, com certeza quero levar lá. Uma camisa da Ossa pro Shogun. Levei uma camisa da Ossa para ele. Boa. E lá, meu irmão, foi onde começou a mudar minha vida, que eu encontrei você. Ali, irmão, foi que você falou, me encontrou, né? Me convidou pra gente fazer o discipulado na sua casa. Caminhando junto ali. Irmão, e ali também começou uma grande mudança, porque eu comecei a enxergar um cenário que eu não via há muito tempo. Foi quando eu te encontrei, foi quando eu vi sua casa, foi quando eu vi a felicidade que vocês viviam ali, na presença de Deus. E isso começou a mexer muito comigo, porque eu falei, eu quero isso para minha família. Quero isso, mas realmente sem muita instrução, né? Quando a gente começou a fazer o discipulado toda semana, que foi onde você me chamou para o Face a Face. Sim. E ali, irmão, para mim foi o divisor de águas, realmente. Ali foi onde parece que eu enxerguei o que estava acontecendo assim comigo. Essa questão de vida espiritual, de herança espiritual, sim, de realmente a gente estar reproduzindo coisas que a gente reprovava, sim, entendeu? Então, ali foi um divisor de água realmente para minha vida. Ali o entendimento veio e te levou a uma decisão. Ele levou a uma decisão. Foi quando eu realmente falei, não, vou seguir a Cristo mesmo. Existe realmente, porque a gente ficava, né? Questionando, tipo, eu sei que acredito, porque eu jamais ia falar que não acredito, sim, mas até por um temor, um medo, família também, sabe assim? Mas eu não tinha aquela real conexão mesmo, não me dedicava ao tanto, porque eu sabia e eu sei que para uma coisa dar certo, para você ter um relacionamento, é aquilo, você precisa de dedicação, superação e disciplina. Eu não fazia isso com Deus, não fazia isso com Cristo. Boa, irmão. Saquei. A parada que você anunciava, a sua mensagem, que você aplicava em tantas áreas da vida, exato, na sua vida espiritual não estava rolando. Exatamente isso. Irmão, eu quero comentar algumas coisas que você falou, que eu gostei demais. Primeiro ponto que chama atenção para mim, Lucão, existe uma diferença muito clara, que é importante que o cara que assiste a gente visualize isso com clareza. Existe uma diferença grande entre você ser um cara do bem e ser um cara que segue a Cristo. Sim. Ser um cara do bem ou ser um cara de Deus. Sim. Porque, mano, eu carregava esse pensamento, você também carregava esse pensamento. Pô, mano, eu sou um cara do bem. E a gente era mesmo. Sim. Não estava querendo puxar o tapete de ninguém, fazer mal para ninguém, estava ali fazendo o seu corre. Só que nós vivíamos de uma forma como quem negligenciava a instrução que Deus tem para nós. E isso não faz sentido, mano. Não faz sentido eu acreditar que Deus existe, no Deus da Bíblia, e eu não conheço a Bíblia. Eu não avanço no entendimento daquilo e na aplicação na minha vida, sabe? Exatamente. E o que acontece, irmão? Vai ficar sempre aquela sensação do vazio, do tá faltando alguma coisa. Era isso. Tem alguma coisa fora do lugar, sem sentido. E aí, às vezes o cara é do bem, trabalha demais e tal, só que ele tá em pecado. O que significa pecado? Desobediência a Deus. O cara é do bem demais, mas está preso na pornografia, irmão. Lá na intimidade dele, ninguém sabe. É isso. Ele sabe. O cara é um cara do bem, mas está preso na mentira, no adultério. E tem tanta coisa que pode estar envolvida nessa questão do pecado, na palavra pecado significando desobediência a Deus, que vai trazer consequências ruins para sua vida, mano. Exatamente. E você vai se cansando disso, né, irmão? Muito. Pô, tem que existir uma resposta. E eu acredito que Deus, ele tem misericórdia, cara. Ele preparou uma situação em que eu também tive acesso a conhecê-lo.
assim como Ele preparou toda essa situação aí que você contou. Eu lembro bem daquele dia do Shogun, foi uma ocasião muito maneira ali, a gente vem fazendo várias iniciativas para homens, para tentar alcançar aqueles homens que não vêm para um culto normal na igreja, mas viriam numa ocasião diferente. E o Shogun é um cara dos nossos. Sim. Veio, compartilhou ali a história dele, o cara se tornou um amigo aqui da casa, gente boa demais. E naquele dia, irmão, você vê que privilégio, mano, você foi lá. Te vi de longe e falei, cara, olha o Lucas aí. E aí fui lá trocar ideia contigo, fiquei feliz de ver que você curtiu. E às vezes, irmão, tem pessoas perto da gente que nós acessamos que elas estão precisando de um convite, mano. Você vê que você estava nesse momento de se sentir um pouco perdido, buscando algumas respostas e tal. E, pô, te fiz um convite. E a gente começa uma caminhada que frutificou em tanta coisa boa para mim e para você. Sim, com certeza. Um fortalecendo com o outro aí. Você nesse momento mais inicial em relação à fé, à instrução. E você me fortalecendo tanto quanto você tem feito aí em tantas coisas, mano. Que eu sou grato a Deus pela sua amizade. E o que eu vi de virtude em você, meu irmão? Esse comprometimento. Tem muita gente que assiste a gente aqui, mano, e pensa assim, pô, mano, isso aí faz sentido. Eu já fiz um movimento como esse. Eu já comecei a ir lá buscar, mas o cara parou. E essa característica que você carrega é uma coisa especial demais, irmão. Se você falou uma coisa, já era. Sim. Tá dito. Considere feito. Compromisso 100%. E é inevitável, né, irmão? Deus é um pai de amor. Sim. Que Ele nos criou. E o que Ele deseja? Que nós possamos viver o melhor dessa vida. E Ele tem planos de nos fazer bem, não de nos fazer mal. Com certeza. Quando a gente dá passos em direção a conhecê-lo, a segui-lo, vão ter decisões duras de serem tomadas. Sim. Pô, saquei que isso aqui está fora de lugar, vou pôr no lugar. Exato. Saquei que aqui eu estou omisso num papel que eu preciso exercer, vou exercer. E quando você caminha nessa direção de se orientar pelo que Deus ensina na Bíblia, é inevitável que Ele te abençoe, mano. E quanta coisa boa eu tenho visto na sua vida, quanta coisa boa tem acontecido no nosso meio. E eu sou muito feliz de estar participando dessa história contigo. Te ver naquele encontro lá do Face a Face, que é um lugar basicamente em que você se foca, tira todas as distrações. Quem é que tem hoje 3 dias sem um celular na mão, sem notificações? Sim. Sem todo o contexto em volta de casa, trabalho, compromissos, só para ouvir a palavra. E aquilo te produziu um entendimento, mano. Sim. Foi exatamente o que aconteceu comigo também, irmão, só que há 14 anos atrás. E é muito massa isso que você falou sobre a família, porque de fato eu vivo algo muito especial na minha casa. Muito especial. Eu desejo que as pessoas vivam aquilo. Esse canal é uma resposta para isso também. E eu te ver, antes de começar a sua família, tomar esse posicionamento de pôr Cristo no centro, de viver uma vida como um homem de verdade, mano. Ser homem não é ser macho. Sim. Ser homem é você ter aquela identidade original definida pelo Criador. Não faz sentido que a gente tenha um iPhone e coloque ele ali calçando o tripé, aguentando peso só para não balançar. Não, irmão. Olha o tanto de capacidade que o negócio tem, vem com manual. Se você não sabe, lê e aprende. Exatamente. Nossa vida é igualzinho, irmão. Exatamente. Tanto de capacidade que a gente carrega e por vezes a gente subutiliza tudo isso. Exato. Com o manual embaixo do nosso nariz. Com o Criador querendo ali, ó, se relacionar com você, te favorecer, te abençoar. Então, coisa mais linda aí essa sua caminhada, irmão. E como é que você conecta isso que você projeta no futuro, irmão? Você foi alcançado pelo amor de Deus e você já tem tanta coisa boa na mão. O desejo de ter uma família, o desejo de fazer sua empresa crescer, o desejo de continuar cuidando da sua saúde com a excelência que você faz, de se dedicar ao esporte. Como é que você vê Jesus entrando nessas esferas aí? Irmão, cara, eu vejo que Jesus, ele já estava, né? Assim, era eu que estava longe, negligenciando tudo isso. Entendi. E acredito, irmão, que a gente está aqui por um propósito. Sim. E a Ossa
eu acredito que foi um propósito que Deus me deu. E de levar não só essa questão, hoje eu entendo não só essa disciplina, esses pilares, mas também levar a Jesus, irmão. Sim. Porque eu acho que isso que é o que complementa a gente, né? Uau. Você acredita então que muito louco tudo isso que você leva de mensagem com a ossa. Sim. Mas se você tiver uma oportunidade de acrescentar Jesus na sua mensagem, você vai fazer. Com certeza. Com certeza, porque eu acho que isso que é o que dá todo o suporte por dentro. Porque eu sempre falo, né, irmão? É 3 pilares, corpo, alma e mente. E a gente tem que estar os 3 muito alinhados. Deu muitas vezes na vida, ficava muito a questão de corpo, a questão aqui fora, mundana, e estava esquecendo de ver por dentro. Tá. Foi ali que eu vi que faltava alguma coisa. E, irmão, depois que eu comecei essa caminhada assim com Deus, realmente a gente tem um preenchimento. A gente vê que a vida realmente muda. As coisas, você vai enxergando a vida de uma outra maneira. Sim, irmão. Irmão, é uma coisa sobrenatural mesmo. Que até, como eu tô no começo ainda, é complicado da gente falar assim, sabe? Mas eu que estou perto de você, vejo o fruto da sua decisão. Por quê? O que eu noto, irmão? Você já tinha um caminho pavimentado legal ali com a ossa, com o esporte, com o seu cuidado com a sua saúde. E você tinha algumas coisas para colocar no lugar. Sim. E você, quando volta, foi direto, sem fazer curva. Precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo. Até mesmo sua postura em relação a Robertinha, ao seu namoro. Sim. Aos seus planos de ter uma família, a seriedade como você cuida desse assunto hoje. Preciso pensar nisso, naquilo, me preparar aqui. Sim. Posicionamento com ela. Cara, fantástico. O que Deus nos chama, Lucão? Para uma vida em que nós notamos que existe uma área da vida que nós estamos em desobediência a Deus, a gente se arrepende e conserta. Só que arrependimento é assim, é arrependimento hoje, fruto de arrependimento amanhã. Não é se arrepender todos os dias, senão você não saiu daquela prática. Sim. Você só teve, na verdade, um remorso por estar fazendo uma coisa que você entendeu que não está certa, mas você não está disposto a parar. Exatamente. Conheci a Deus, mas eu continuo sendo a prioridade da minha vida. Não, irmão, isso não é um comportamento de alguém que decidiu seguir Jesus. Não me importa o que sai da boca de um cara. O que importa é se ele, com a vida dele, coloca Cristo no centro. Se você, meu brother, me conhece na intimidade, notar em mim uma conduta que eu estou desonrando a Deus, eu quero te ouvir, quero mudar. Quero mudar. Eu não sou o centro da minha vida. O que eu quero é honrar a Deus com tudo que eu faço. Sim. Como marido, como pai, como profissional, como amigo, em tudo que eu vou fazer, irmão. E eu vejo você dando passos nessa direção. Com certeza. Admiro esse posicionamento seu. E acho que também, irmão, quando a gente tem... Hoje em dia assim, eu tive esse entendimento e o que me ajudou demais é caminhar com pessoas igual você. Pessoas que vão me fortalecer. Entendeu? Pra gente realmente caminhar junto. Sim. Isso faz muita diferença. Esse direcionamento é igual a questão aqui do jiu-jitsu. Você não vai treinar jiu-jitsu sozinho. Você não aprende jiu-jitsu, você não consegue fazer sozinho. Aqui é a mesma coisa, você não consegue sentar com Jesus, você não consegue sentar com pessoas que caminham na mesma direção e querem fazer aquilo. É muito complicado fazer sozinho. Sim, irmão. Basicamente Perfeito. não tem como. Não, e o cara começando uma caminhada precisa de instrução. Precisa de instrução. Qualquer área da vida. Exatamente. É igual se o Joãozinho filmasse o nosso rolo aqui, os caras vissem no vídeo igual o gato brincando com a bolinha de pelo. É você rolando comigo. Nossa, meu irmão. Ô, irmão, deixa eu te falar. Como é que você se sente, irmão? Olha para essa história da sua vida, tudo que você viveu, para esse momento hoje, para esse nível de consciência que você chegou, para essa perspectiva de futuro, como é que você se sente? Irmão, por um lado a gente fica pensando assim, né?
arrependido realmente de às vezes ter vivido tanto tempo sem essa instrução, mas ao mesmo tempo, irmão, que é o primeiro passo é a gente se perdoar, né? Sim. E entender, saber que os planos de Deus é perfeito. E eu acredito que tudo tem um porquê. Sim. Eu acho que isso tudo que eu vivi, né, tá me capacitando para fazer algo maior daqui para frente, sabe? E futuramente, irmão, eu vejo só coisas boas, irmão. Não consigo ver nada ruim caminhando nessa direção. Sim. Realmente, parece que agora eu entendi tudo, assim, a vida mudou de verdade, irmão. Feliz demais de estar nessa caminhada. Você falou um negócio que eu quero poder trocar essa ideia com quem assiste a gente. Por vezes você está numa situação em que você se sente sujo, não se sente digno de se aproximar de Deus. Sim. Sabe, meu irmão, isso aí é uma mentira. Por quê? Pecado é o que te distancia de Deus. O que ele fez? Enviou o Filho dele para viver entre nós como um homem e pagar um preço, um sacrifício na cruz. Jesus morreu na cruz por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado. Jesus ressuscitou e se você crê nele como Filho de Deus que pagou o preço no seu lugar, você tem acesso ao perdão. Não me interessa o que você fez. Não importa o erro que você cometeu. Deus tem perdão para você, irmão. Perdão é diferente de consequência, tá? Na minha história, eu, quando tive esse momento de me encontrar com Cristo e colocar as coisas no lugar, eu entendi tudo, que Ele me lavou, me deu vestes novas. Sim. Só que eu tive que enfrentar algumas consequências relacionadas ao que eu tinha feito. E pode ser que você tenha que enfrentar algumas, mas eu quero que você saia desse vídeo entendendo que o Pai te quer de volta. O seu Pai não te rejeita. Se você se arrepender e voltar, o seu Pai está pronto para te receber. Talvez você conheça a parábola do filho pródigo. Se você não conhece, você digitando na internet vai encontrar rapidamente a referência dessa parábola na Bíblia. E nada mais é do que uma parábola onde o pai tem 2 filhos e um deles pede a parte da herança antes do pai morrer e vai embora. Olha o nível de desvalorização que ele tem com a família, com o pai, e ele gasta tudo, irmão, com prostitutas, com lazer, com prazer, gasta tudo em vão. E em pouco tempo, esse cara está totalmente quebrado, sozinho, e ele está numa situação onde ele consegue um único trabalho, que é dar comida aos porcos. A condição era tão ruim que ele desejava comer a comida dos porcos. Às vezes a gente se sente numa situação em que, olha quantos erros eu cometi. Eu não sou mais digno. Mas aquele cara, o que a Bíblia diz? Que esse cara caiu em si. Ele pensa assim, até os funcionários do meu pai tem uma condição melhor do que a minha aqui. Então, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para ele, pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como teu funcionário. E ele volta, irmão. No caminho, a Bíblia diz que ele ainda estava longe. Vem o pai, de encontro com ele. O pai encontra, abraça, e ele vem com aquele discurso, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, eu não sou mais digno de ser seu filho, me recebe como seu funcionário. Ele diz, você é meu filho, abraça, manda trazer vestes novas, põe um anel no dedo do filho, manda matar um novilho gordo, prepara o banquete e anuncia, hoje é festa. Aquele pai decidiu celebrar a volta do filho. Irmão, existem pensamentos lógicos na nossa justiça humana do pai se sentir ofendido. Esse filho é um ingrato. Aqui não. Você não foi embora? Você não pegou sua parte? Você não é o cara? Só que não, irmão. Nessa parábola, ela está na Bíblia para que eu e você possamos visualizar o padrão de pensamento que Deus tem como seu pai. Tudo que Ele precisa é que você caia em si
e apesar de se ver mal demais naquele momento, volta para casa do Pai. Volta para casa do Pai. Eu sei que pode ser que você que nos assiste se sinta indigno nesse momento pelos erros que você cometeu, mas a Bíblia diz que não existe uma condição que vai te fazer Deus te amar menos. Ele vai estar como esse pai da parábola do filho pródigo, te esperando. Sabe por que ele viu o filho vindo de longe? Porque ele esperava o filho voltar. Deus espera você voltar. Ele vai até você, vai trocar sua veste, vai se aliançar com você, vai celebrar, vai haver celebração no céu no dia que você fizer isso. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, meu irmão, eu e o Lucão estamos aqui compartilhando um pouco da nossa história com você, somente para gerar esperança no seu coração. Qual que é a intenção desse vídeo aqui, irmão? É lógico que é a gente passar o que a gente acredita para a galera, mas basicamente é que Deus mudou a nossa história. E Ele pode mudar a sua também, meu irmão. Então que você se levante para que você tenha uma vida melhor, e é inevitável que você, encontrando a Cristo, sua vida seja transformada e a vida da sua família também. Todos ao seu redor vão ganhar com isso. Eu olho para a condição dos meus filhos hoje, irmão, e fico pensando no abismo que existe entre as dificuldades que eu enfrentei na idade deles e a condição que eles têm hoje. Graças a Deus por isso. Não há nada de diferente em mim, você entende? A única coisa que aconteceu na minha vida foi uma oportunidade de ser apresentado a Cristo e a seriedade de segui-lo. Isso aqui exige posicionamento. Vamos embora. E Deus fez grandes coisas, irmão, assim como Ele tem feito na sua história. Parabéns, irmão. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado pela sua amizade. Tenho certeza que em pouco tempo a gente vai estar contando novas histórias de grandes coisas que Deus fez. Entendo. Porque Deus fez grandes coisas até aqui, mas o que eu acredito, irmão, é que as melhores estão por vir. Eu também. As maiores e as melhores coisas que vão acontecer na sua vida, elas ainda estão por vir. Amém. Tamo junto. Sempre. Mano, agora deixa eu te falar uma parada. O que os caras estão querendo ver lá? Você me amassar aqui. É isso, meu irmão. Bora. Tem essa parte também, né, irmão? Então vamos, né, Joãozinho? Nossa, meu irmão. Nossa, meu irmão.